O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Obras Básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. Quinta obra da codificação espírita. A Gênese. A Coroação da Codificação Espírita. Publicado em 1868, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, é a quinta e última obra da codificação espírita de Allan Kardec, Pentateuco Kardeciano. Ele representa a parte mais científica e filosófica da doutrina espírita, buscando conciliar a ciência, a filosofia e a religião para explicar as grandes questões da existência. Seu objetivo é ambicioso e fundamental: estabelecer uma ponte sólida entre a ciência, a filosofia e a religião. Enquanto o Livro dos Espíritos estabeleceu os princípios filosóficos, o Livro dos Médiuns detalhou a prática e o Evangelho segundo o Espiritismo focou na moral, a Gênese se propõe a explicar de forma racional e lógica os grandes mistérios da criação do universo, a origem da vida, os fenômenos considerados milagres e as profecias, tudo sobre a ótica das leis naturais e universais reveladas pelo Espiritismo. A obra remove o véu do sobrenatural para demonstrar que tudo no universo obedece a leis divinas, imutáveis e inteligentes. A fé para Kardec não deve ser cega, mas sim raciocinada, e a Gênese é o alicerce para essa compreensão. O objetivo central de A Gênese é demonstrar que não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, desde a criação do universo até os milagres de Jesus, são na verdade manifestações de leis naturais, muitas das quais a ciência da época ainda não compreendia plenamente. Introdução geral à obra. A Gênese é a obra que busca conciliar a ciência, a filosofia e a religião. Allan Kardec utiliza os princípios da doutrina espírita para explicar questões fundamentais como a criação do universo e da vida, a natureza dos chamados milagres e o sentido das profecias. O livro é dividido em 3 partes principais. 1. A Gênese. Aborda a formação do universo, da Terra e dos seres vivos, contrastando a visão religiosa tradicional com os conhecimentos científicos da época e a lógica espírita. 2. Os milagres. Desmistifica os fenômenos considerados sobrenaturais, explicando-os como manifestações de leis naturais ainda não compreendidas pela ciência, envolvendo a manipulação de fluidos e a ação dos espíritos. 3. As predições. Analisa a natureza das profecias, explicando como é possível prever o futuro e interpretando as predições de Jesus sob a ótica espírita, culminando na visão da transição planetária. Parte 1. A Gênese. Esta primeira parte é a mais científica e busca conciliar as descobertas da ciência da época com os ensinamentos dos espíritos sobre a criação do universo e da vida na Terra. Kardec não renega a ciência. Pelo contrário, utiliza-a como ferramenta para interpretar as revelações espirituais. Conceitos espíritas fundamentais apresentados. 1. Deus e o fluido cósmico universal. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não cria o universo do nada, mas a partir de um elemento primordial, o fluido cósmico universal. Este fluido é a matéria elementar primitiva, o hálito divino que preenche todo o espaço infinito. Sob a ação da vontade divina e das leis universais, o fluido cósmico universal se condensa, modifica e se transforma para dar origem a toda a matéria que conhecemos, desde a mais etérea, como o perispírito, até a mais densa, como as rochas de um planeta. 2. Formação dos mundos e dos seres vivos.
A criação não é um ato instantâneo, mas um processo contínuo e evolutivo, regido pela lei do progresso. Gênese orgânica. Kardec descreve a formação da Terra através de processos naturais, condensação de matéria, períodos geológicos, em concordância com a ciência do seu tempo. A vida surge gradualmente, do princípio vital que se manifesta nas formas mais simples até as mais complexas. A evolução das espécies é uma consequência natural dessa lei. Gênese espiritual. Paralelamente à evolução da matéria, ocorre a evolução do espírito. Os espíritos são criados simples e ignorantes e evoluem através de numerosas reencarnações não apenas na Terra, mas em diversos mundos. 3. Pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o centro do universo nem a única morada de seres inteligentes. O cosmos é povoado por inúmeros mundos em diferentes estágios de evolução, primitivos, de expiação e provas, de regeneração, felizes, etc., servindo de escola e lar para espíritos em variados graus de adiantamento moral e intelectual. 4. Reinterpretação da Gênese mosaica. Kardec analisa os 6 dias da criação descritos no Gênesis bíblico não como um relato literal, mas como uma alegoria genial adaptada ao conhecimento da época. Cada dia corresponderia a longos períodos geológicos. A história de Adão e Eva também é reinterpretada. Não se trata do primeiro casal humano, mas sim de uma raça adâmica, um grupo de espíritos mais evoluídos que encarnou na Terra para impulsionar o progresso das raças primitivas já existentes. Capítulos 1 a 11 abordam a origem do universo, da Terra e dos seres vivos sob a ótica espírita, estabelecendo um diálogo direto com a ciência. Caráter da revelação espírita, capítulo 1. Kardec posiciona o espiritismo não como uma revelação divina e dogmática, mas como uma revelação contínua e progressiva. Ele argumenta que a verdade é revelada aos homens à medida que eles têm capacidade de compreendê-la. O Espiritismo seria a terceira revelação, sucedendo a de Moisés e a de Jesus, vindo esclarecer e completar os ensinamentos anteriores à luz da razão e da ciência. Deus e o princípio das coisas, capítulos 2 a 6. Deus é definido como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único e todo-poderoso. Suas leis são perfeitas e universais. Fluido cósmico universal. Kardec postula a existência de um elemento primordial, uma matéria sutil e quintessenciada que preenche todo o universo e da qual tudo se origina. O fluido cósmico universal é o plasma divino que, sob a ação da vontade de Deus e dos espíritos superiores, se condensa e se transforma para criar galáxias, estrelas, planetas e toda a matéria que conhecemos. Criação dos mundos. A formação dos planetas e do Sistema Solar é explicada de maneira muito alinhada com as teorias científicas da época, como a teoria da nebulosa de Laplace, mas adicionando o elemento espiritual, a ação inteligente dos espíritos construtores, que guiam esses processos naturais. Gênese orgânica e espiritual, capítulos 7 a 11. Aqui Kardec apresenta uma das ideias mais profundas do livro, a dupla evolução. Gênese orgânica explica o surgimento da vida na Terra. O princípio vital, uma variação do fluido cósmico universal, anima a matéria orgânica, permitindo o desenvolvimento das primeiras formas de vida. A evolução das espécies é apresentada como uma lei natural, seguindo uma progressão lógica, numa visão muito próxima ao transformismo, evolucionismo. Gênese espiritual. Paralelamente à evolução da matéria, ocorre a evolução do princípio inteligente.
Os espíritos são criados simples e ignorantes e iniciam sua longa jornada evolutiva. Eles estagiam nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, onde adquirem os automatismos e as bases para, enfim, alcançarem a fase de humanização. A reencarnação é o mecanismo central desse progresso contínuo. Parte 2. Os milagres segundo o Espiritismo. Esta é talvez a parte mais revolucionária da obra. Kardec enfrenta diretamente o conceito de milagre e o redefine à luz da razão e das leis naturais. Conceitos espíritas fundamentais apresentados. A negação do sobrenatural. O postulado central é: não há milagres no sentido de derrogação das leis da natureza. Deus, sendo perfeito, criou leis perfeitas e imutáveis. Um milagre, como violação dessas leis, seria uma contradição, como se Deus precisasse corrigir sua própria obra. 2. A explicação dos milagres. O que chamamos de milagre é, na verdade, um fenômeno cuja causa reside em leis naturais que ainda desconhecemos ou não compreendemos plenamente. A chave para entender os milagres do Evangelho está na manipulação dos fluidos e nas propriedades do perispírito, o corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico. As curas de Jesus não eram atos mágicos, mas fenômenos de magnetismo espiritual de altíssimo poder. Jesus, por sua pureza e elevação moral, tinha um controle absoluto sobre os fluidos vitais. Ele podia doar seus próprios fluidos reparadores ou direcionar os fluidos do ambiente para restaurar o equilíbrio do corpo doente. A fé do paciente era um fator que potencializava a cura, pois o tornava receptivo à ação fluídica. Aparições e transfiguração são fenômenos mediúnicos. A aparição de espíritos, como Moisés e Elias na transfiguração, ocorre pela condensação do perispírito do espírito, tornando-o visível. A transfiguração do próprio Jesus é uma irradiação de sua luz espiritual através de seu perispírito. Ressurreições. Kardec argumenta que os casos descritos no Evangelho, como o de Lázaro, não foram ressurreições da morte biológica confirmada, mas sim retornos de estados de catalepsia ou letargia, morte aparente, onde os laços entre o perispírito e o corpo físico ainda não haviam sido rompidos. Fenômenos naturais, como tempestade acalmada, são explicados pela ação de sua vontade sobre os fluidos que governam esses fenômenos, com auxílio de espíritos superiores que atuam na natureza. Capítulos 12 a 15. Esta é a seção mais famosa do livro, onde Kardec se dedica a desmistificar os milagres, especialmente os narrados nos evangelhos. O argumento central é: um milagre não é uma derrogação das leis de Deus, mas a aplicação de uma lei natural desconhecida pelos observadores. O conceito de milagre. Kardec afirma que, se Deus é perfeito e suas leis são imutáveis, ele não precisaria quebrar suas próprias regras para realizar algo. O que parece milagroso é apenas um efeito cuja causa é desconhecida para nós. O papel dos fluidos. A chave para a explicação de quase todos os milagres é a manipulação dos fluidos. Fluidos e o perispírito. Todos os seres possuem um corpo espiritual, perispírito, que é o elo entre o espírito e o corpo físico. O perispírito é formado por fluidos e serve como um agente para a ação do espírito sobre a matéria. Ação magnética e curas. As curas realizadas por Jesus e outros médiuns curadores são explicadas pela ação magnética. O curador, dotado de uma grande força fluídica e moral, projeta seus fluidos benéficos sobre o doente, reequilibrando o perispírito e, consequentemente, o corpo físico. A fé do paciente é um elemento que potencializa essa ação, tornando-o mais receptivo. Aparições e materializações. A capacidade de um espírito se tornar visível ou tangível é explicada pela combinação de fluidos do médium e do ambiente, que o espírito utiliza para condensar seu perispírito temporariamente. Fenômenos físicos.
Levitação, transporte de objetos, caminhar sobre as águas, etc., são explicadas pela manipulação de fluidos para alterar as propriedades da matéria ou neutralizar a gravidade momentaneamente. Demônios e possessões são reinterpretadas como a influência obsessiva de espíritos ignorantes ou maus sobre uma pessoa. O exorcismo de Jesus seria, na verdade, um ato de autoridade moral e doutrinação, convencendo o espírito obsessor a se afastar. Parte 3. As predições segundo o Espiritismo. A última parte desmistifica o conceito de profecia, retirando dele o caráter de fatalismo e determinismo. Conceitos espíritas fundamentais apresentados. 1. A natureza da profecia. Uma profecia não é a revelação de um futuro imutável, é, na maioria das vezes, a previsão das consequências lógicas de eventos e comportamentos presentes, com base no conhecimento das leis de causa e efeito. Um espírito superior, com uma visão mais ampla da vida e do progresso coletivo, pode calcular o futuro de um povo ou da humanidade, com grande precisão. 2. O livre-arbítrio. Mesmo as profecias não anulam o livre-arbítrio. Os seres humanos podem sempre alterar o curso dos acontecimentos através das suas escolhas e reformas morais. 3. Os tempos são chegados. Kardec interpreta as profecias de Jesus sobre o fim dos tempos, não como o fim do mundo físico, mas como o fim de um mundo moral. A humanidade está passando por uma transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações para entrar em um mundo de regeneração. Essa transição é marcada por convulsões sociais, crises e conflitos, que são um embate entre as velhas ideias, egoísmo, orgulho, materialismo, e as novas, fraternidade, caridade e espiritualidade. Capítulos 16 a 18. Nesta última parte, Kardec aborda a natureza das profecias e o futuro da humanidade. A natureza das predições. Assim como os milagres, as profecias não são uma visão de um futuro fixo e imutável. Elas se baseiam em diferentes mecanismos. Dedução lógica. Espíritos superiores com um conhecimento vasto das leis de causa e efeito e uma visão mais ampla dos acontecimentos podem prever as consequências lógicas das ações humanas com grande precisão. Presciência. A ideia de que, para os espíritos elevados, a percepção do tempo é diferente. Eles podem ver um panorama mais amplo dos eventos. Não como um destino selado, mas como uma tendência provável. Aviso e orientação. Muitas profecias, como as de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, são avisos sobre as consequências inevitáveis de certas atitudes coletivas, servindo como um chamado ao arrependimento e à mudança. Os tempos são chegados e a nova geração. Capítulo 18. Este é o capítulo profético mais importante do livro. Kardec anuncia que a Terra está passando por uma transição planetária. De mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A humanidade deixaria para trás um período marcado pelo egoísmo, orgulho e sofrimento, para entrar em uma nova era, onde a caridade, a fraternidade e a inteligência a serviço do bem prevalecerão. A nova geração. Essa transição não se daria por um cataclismo geológico global, mas por uma transformação moral da humanidade. A nova geração não será uma nova raça, mas será composta pelos espíritos mais evoluídos e moralizados que reencarnarão na Terra, enquanto os espíritos endurecidos no mal serão exilados para mundos inferiores, compatíveis com seu grau evolutivo. Esse processo de separação do joio do trigo marcaria a grande mudança. Conclusão e importância. A Gênese é um convite ousado à união entre fé e razão. Allan Kardec demonstra que os fenômenos espirituais, a vida de Jesus e o futuro da humanidade podem ser compreendidos dentro de uma estrutura lógica e coerente, baseada em leis universais. A obra consolida o Espiritismo como uma doutrina de triplo aspecto: científico, filosófico e religioso,
oferecendo respostas racionais para as mais profundas questões existenciais e provando que a verdadeira fé é aquela que não teme a investigação e pode encarar a razão face a face. É a obra que fecha o ciclo da codificação espírita, oferecendo uma cosmogonia e uma visão de mundo coerente. Sua importância reside em racionalizar a fé, tentar provar que fé e razão não são inimigas, mas complementares, desmistificar o sobrenatural, substituir o conceito de milagre pelo de fenômeno natural ainda não compreendido, integrar ciência e espiritualidade, propõe uma visão unificada da criação, onde as leis físicas e as leis espirituais são facetas das mesmas leis divinas. Oferecer uma visão otimista do futuro, apresentando uma perspectiva de progresso contínuo, tanto para o indivíduo, através da reencarnação, quanto para o planeta, através da transição para um mundo de regeneração. Concluindo, a Gênese é um convite para entender o universo e a vida de forma lógica e profunda, vendo a mão de Deus não em inventos inexplicáveis que quebram a ordem, mas na própria perfeição e harmonia das leis que regem tudo e todos. O Grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança está lhe trazendo as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. E nessa quinta apresentação foi explorado o livro A Gênese. Se você gostou desse vídeo, dê um like, divulgue e compartilhe com seus amigos. Se interessou em ler o livro, adquira o seu e obterás maravilhosos conhecimentos. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Emmanuel.